Fala aí pessoal, beleza? E hoje nós acabamos de finalizar a instalação de um cassete 60.000 BTUs aqui da Eugin, modelo 4 vias, tá? Aqui nessa residência de alto padrão a gente fez serviço completo, como abertura de forro, passagem de infraestrutura, confecção de circuito elétrico e parte de drenagem. Bora dar uma olhada. Bom, e a unidade interna evaporadora ela ficou centralizada aqui, ó, pessoal, justamente aqui, ó, no meio da janela, tá? Cara, ficou um trabalho muito bem feito, muito sensacional, tá? Aqui, esse equipamento ele vai climatizar toda essa área aqui é um pé direito duplo, então aqui vai ser uma sala de TV e área de jantar, então a aplicação ficou sensacional, tá? Ela ficou centralizada, a gente deixou 40 centímetros afastado aqui do cortineiro, tá? Então ela vai climatizar toda essa área aqui, sala de TV, o móvel tá em obra. Então, essa tubulação frigorígena, ela veio toda por cima do forro, tá? Tivemos que fazer as visitas para poder passar a infraestrutura, tá? Essa abertura, a tubulação ela sobe lá para a lajota, onde ficou a parte da unidade externa condensadora. E esse equipamento também a gente fez a confecção de circuito elétrico, tá? Aqui a gente colocou um disjuntor de 32, beleza? Como é um equipamento trifásico, a gente já deixou um disjuntor aqui, caso precise fazer qualquer intervenção, esse disjuntor tá aqui. E a confecção de dreno, ela saiu do próprio equipamento, tá ok? E a gente jogou ali, ó, aqui, ó, nessa caixa falsa, tá? Nessa coluna aqui, ó, que é a caixa falsa, passa o cano da telha. Então, é um cano da telha, né, que é da água pluvial. Então, a gente passou o sistema de drenagem aqui, ó, o cano de 25. Passamos toda a infraestrutura, tubulação frigorígena, tá ok? Esse tubo é um tubo de 3/4 e 3/8, tá? Já deixamos o flange pronto aqui, ó, pessoal. E aqui a gente também já passou a barra roscado, tirante. Aqui a gente não teve muito recurso porque a gente não tinha a estrutura, tá? Então a gente teve que fazer um furo para cima, tá? E fazer uma estrutura lá por cima. Então ficou um trabalho bom também. Já deixamos pronto aqui pra gente já subir o cassete. Lembrando, se você estiver fazendo um cassete aí hoje, o que você precisa se atentar é que essas marcações aqui, elas precisam ser tudo antes, como flange antes. O processo do dreno a gente ainda vai fazer, ó. Então assim, ele tem que estar pronto, porque quando você subir o cassete, já tem que estar tudo pronto. Flange pronto, dreno pronto, que depois você não tem recurso para você trabalhar aqui em cima, tá? Então você precisa preparar o local primeiro, para depois você elevar o seu cassete para cima, tá? Esse é um cassete de 60 da Eugin, tá? E a gente está fazendo todo o processo aqui de passagem de infraestrutura, circuito elétrico, lembrando que esse é um equipamento trifásico, tá? Então a gente abriu aqui o forro para subir o cassete, a gente está preparando o local aqui já para a gente iniciar aqui o processo de instalação da unidade interna evaporadora. Tô com o Anderson tá aqui, que está me auxiliando, responsável aí por abrir as visitas, responsável por fazer a parte de confecção de dreno. Então ele é responsável por essa parte, então tá me auxiliando aqui em cima. Bom, o cassete no local, então a gente está com andaime, então é fácil da gente colocar o cassete no lugar. E onde eu te falei, a gente tem muito pouco acesso para fazer aqui qualquer tipo de manutenção. Então, mostra aqui, ó, bem aqui, ó. Então a gente só tem só esse espaço aqui para poder trabalhar. Então fica bem apertado. Então a gente só consegue fechar os isolamentos aqui, que é 3/8 e 3/4, tá? O dreno também a gente tem um pouco espaço para poder trabalhar aqui, ó, com o dreno. Beleza? A gente está trabalhando com o dreno de 25 e o próprio painel aqui hoje, tá? A alimentação já está aqui, alimentação elétrica, foca aqui. Foca aqui pro pessoal aqui, elétrica. Então aqui entra a LN, beleza? E o sinal lá para cima, mais o aterramento, um cabo PP de 4 vias. Eu no meu caso aqui, eu estou utilizando um cabo PP de 5, porque se futuramente der algum problema no cabo, tá? A gente consegue ter um cabo de sobressalência para poder
fazer interligação aqui, nos salvar futuramente. Então eu estou pensando lá na frente. Deu problema no cabo, a gente já tem um sobressalente, tá? E essa linha foi toda a área aqui, ó, diretão lá para a lajota, tá? Bom, quando a gente fala de circuito elétrico, a gente tem que se atentar, porque como é um equipamento trifásico, eu preciso de apenas um disjuntor, né, tripolar, para poder ter uma carga para o equipamento, um disjuntor específico e apropriado, tá? Então a gente está utilizando 3 fases e mais o aterramento. Então estou utilizando um disjuntor aqui de 32, tá? Que eu substituí, aqui no quadro tinha um disjuntor bipolar. Como é equipamento trifásico, eu estou utilizando um disjuntor tripolar, tá ok? Um disjuntor apropriado, ou seja, quero fazer qualquer intervenção no meu equipamento, fazer uma manutenção preventiva ou corretiva, eu venho aqui e corto o disjuntor e esse equipamento ele não vai funcionar porque tem um disjuntor apropriado para o equipamento. E até mesmo se der algum problema, ou seja, deu um pane no compressor, entrou em curto, o que vai acontecer com esse disjuntor? Ele vai desligar e não vai dar problema de pegar fogo ou alguma coisa do tipo. Lembrando que o fio também ele tem que ser apropriado, tem que ser um fio de 4 mm para cima para poder aguentar a amperagem e suportar essa carga do compressor, tá ok? Então eu tenho identificado aqui já, ó, RST, tá? Que é o trifásico, e mais o aterramento, que vai aqui no barramento pente do terra, beleza? Então, se atentar em deixar sempre um disjuntor, uma carga inicial para o equipamento. Onde a gente precisou fazer a fixação dos chumbadores para prender o condensador, o evaporador, a gente atravessou as barras, tá? E tá em cima da estrutura, que é o gonzo, né? O metalon, né? Que fica apoiado aqui as telhas. Então a gente também, além da gente fazer a fixação, a gente tá tendo o máximo de cuidado para que não vaze água lá embaixo. Então isso aqui é uma responsabilidade nossa, fazer uma boa vedação para que não vaze água lá embaixo, tá? Mas fica um trabalho sensacional e muito bem feito, pensando a longo prazo aqui para os nossos clientes. Então o que acontece? O cassete ele tá realocado aqui, logo aqui embaixo. Essa tubulação, a gente precisou remover essa telha aqui, ó. Ó, e olha onde a tubulação frigorígena tá passando. Já aproveitamos, fechamos o buraco, tá? Por mais que tenha telha, a gente fechou o buraco para não dar problema de infiltração, tá ok? Se dá para passar para cá, ó, para vocês darem uma olhada. A tubulação, ó, foi lá aérea e, ó, a nossa unidade externa. Então aqui a gente também vai seguir com o processo de teste de tanqueidade. Por quê? Porque vamos seguir com o teste de tanqueidade, pessoal. Esse equipamento hoje, ele é um fluido R410, então pega 2 kg e pouquinho. Então assim, se eu faço uma instalação, eu não faço o processo de estanqueidade, possivelmente possa ter um problema de vazamento na tubulação ali no ato da instalação. Então automaticamente aí a gente corre esse risco de deixar o fluido vazar, até porque a gente é ser humano e a gente é falho também. Então para anular tudo isso, a gente garante aqui, faz um teste eficaz, um teste de tanqueidade ali, deixa por cerca de 24 horas ou 3, 4 horas para tentar minimizar esse risco aí de saber se tem vazamento ou não na linha. Uma outra coisa importante que você tem que entender quando você está instalando um piso-teto ou um cassete de 60 é entender que o piso-teto ele é modelo trifásico ou até 380. Então ao você ligar, você tem que saber a sequência certinha ali do RST. Bom, pessoal, então aqui é o meu RST. São as minhas 3 fases que vem da residência, naquele disjuntor tripolar que fica lá embaixo. Então a sequência ela tem que estar ligada de um modo correto, por compressor ele não trabalhar ao contrário e quebrar. Então, o que eu vou te aconselhar? Antes de você fazer o startup do equipamento, você bate o disjuntor lá e bate a contatora. Assim, se o compressor estiver rodando ao contrário, você pode ter certeza que o compressor ele vai fazer um barulho estranho. Então você vai entender que o compressor está rodando ao contrário. O compressor geralmente ele é sereno, entendeu? Na hora da partida. O que você faz? Se o compressor estiver fazendo um barulho muito alto, é só você inverter aqui, ó, o R pelo S. Se você ainda ouvir que o compressor está fazendo um barulho estranho, aí você muda de novo. Que aí uma hora o R e o ST vai estar de modo correto para o compressor operar. Caso você também queira uma coisa bem mais prática, você pode ter um fazímetro que diz certinho ali na ferramenta o R, o S e o T. Então você também não corre esse risco aí de ligar errado, né? O compressor rodar ao contrário, né? E acabar quebrando.
Mas assim, isso aqui é costume. Quando a gente começa a fazer isso diariamente ou frequentemente, a gente consegue entender se tá rodando ao contrário ou não. Bom, então para ficar didático, eu também tô dando um treinamento pros meninos aqui. Oi. Bruno e Daniel. Oi. Ok? Então assim, eles não têm muito costume de trabalhar com equipamento de 60 mil, tá? Isso pra gente é novidade, porém a gente tem que estar sempre atualizado para poder, quando acontecer da gente pegar essas instalações, a gente tá preparado e ficar capacitado para entregar o nosso melhor. Então aqui, ó, pessoal, a gente tem a contatora aqui, ó. Contatora aqui vai direto pro compressor, beleza? E aqui a alimentação do RST, beleza? Um ponto que eu já reparei aqui nesse equipamento é que um ponto negativo, tá? Provavelmente esse equipamento, ele já foi fabricado, tá? Já tem um tempo no mercado e hoje, provavelmente a Eugene, como tá sendo líder de venda no mercado, provavelmente já corrigiu esse fato aqui, ó, que a condensadora, ela é de alumínio, ó, tá vendo? Então isso futuramente aí, uns 3, 4, 5, 6, 7, até 10 anos, pode furar essa serpentina da condensadora. Ainda mais no lugar que tem uma sanalidade muito alta, né? Onde tem maresia, lugar de praia. Então, corre o risco disso romper, assim, com um tempo muito curto. Tá ok? Esse contator, ele vai direto pro compressor. Então, antes de eu dar o startup no equipamento, eu quero saber se meu compressor tá rodando correto, de maneira eficaz. Então, eu venho aqui em cima da contatora, ó, e vou escutar o barulho do meu compressor. Entrou os dois ventiladores. O barulho, ele tá excelente. Então eu sei que os meninos ligou aqui o RST de modo correto. Então assim, é só se atentar. Se o barulho fugiu fora do seu script, falou, opa, calma aí, o compressor tá com um barulho estranho, você inverte o R pelo S, que vai dar certo, tá? Esse equipamento, ele tava sem fluido refrigerante, a unidade externa condensadora. Então, antes da gente fazer o procedimento aí de processo de vácuo e startup do equipamento, a gente pressurizou infraestrutura, que é o evaporador e a linha, né? Tubulação de 3/4 e 3/8, tá? E agora a gente está pressurizando aqui o condensador. Como é um condensador de alumínio, eu preciso ter certeza porque tá sem gás, e eu preciso ter certeza que não tem nenhum problema na minha serpentina ou em algum outro componente, como válvula, tá? Como é um equipamento usado, a gente não conhece o produto, não foi a gente que desinstalou, então eu preciso ter um direcionamento para quando eu startar o equipamento, esse equipamento funcionar e eu não ter nenhum tipo de garantia futuramente, tá ok? Então aqui, ó, o teste que eu tô fazendo é o seguinte: coloquei um tubo aqui, ó, de 3/4 lá na ponta, soldado, tá? E empurrei nitrogênio pela válvula de serviço, coloquei um tampão, deixei as tampas tudo aberto, tá ok? Então tá dando passagem para dentro do compressor, tá? E ele tá voltando e saindo aqui, ó, no tubo de 3/4. Passou no teste. Eu que mexi aqui, ó, porque eu fiz um inicial do vídeo e mexi. O diferencial desse regulador aqui da Mastercool, que quando você coloca uma pressão, você consegue controlar aqui, ó, a quantidade de PSI que tu colocou, ó. Eu coloquei aproximadamente 300 PSI, então vem aqui, coloca em cima, ó, e fica marcadinho. Se der vazamento, o que vai acontecer? O ponteiro preto vai mexer e o vermelho vai permanecer dessa maneira. Então eu sei que o meu sistema tá estanque, tá? E ele passou no teste. Então agora a gente vai fazer o processo de vácuo, processo de desidratação. Vou fazer o processo de vácuo tanto na condensadora, tá? Quanto na infraestrutura e no evaporador. Deve demorar um pouquinho, e porque como a linha, a gente tem aproximadamente uns 10 metros de linha aqui, e a gente vai fazer tanto na condensadora quanto no evaporador, vai demorar um pouquinho o processo de vácuo. Processo de vácuo, 790, válvula fechada. Bom, vou colocar a mangueira aqui no lado que tava o vacômetro, tá? Tá fechado, também tá fechado aqui vai para a bomba lá em cima. Eu só vou abrir essa daqui, só vou abrir a garrafa aqui, ó, e tirar um pouco de ar da mangueira que fica acumulado, tá? Vou chegar até um pouquinho para trás, tá, gente? Que fica acumulado aqui na mangueira, tá? Eu vou ligar aqui a balança, vou tarar, esperar ela contar aqui. Pessoal, é o seguinte, esse equipamento pega 2,350 kg, é o que vem na etiqueta do equipamento, tá? Vou fazer
essa recarga por balança e eu anulo tudo aquilo que for superaquecimento, subresfriamento. Por quê? Porque eu estou fazendo a carga inicial conforme pede a projeção da máquina. Se eu faço conforme a projeção da máquina, eu não preciso ficar esquentando minha cabeça com pressão, entendeu? Até porque quem trabalha com pressão é borracheiro, tá? A gente trabalha com temperatura. Então, vou tarar aqui a balança, ó. Tarei a balança, já expurguei o ar da mangueira. Esse registro aqui eu vou deixar fechado, tá? E vou abrir só esse aqui. Então, tem que entrar 2 kg, 2,350 kg. 200 gramas. O bom é quando a gente trabalha com as ferramentas precisas, a gente não tem dúvida do que está fazendo. Então hoje as ferramentas, se você investir de um modo correto, você consegue ter muito retorno a longo prazo para poder entregar um serviço eficaz para o seu cliente. Então as ferramentas ela veio para facilitar a nossa vida, como uma balança. Aqui eu não estou usando manifold. Por que eu não estou utilizando manifold? Essa ferramenta é a mais precisa que o manifold nesse exato momento aqui, tá? Então a balança ela é crucial aí para quem trabalha com instalação e manutenção de ar-condicionado, piso e teto, e até mesmo o modelo Raio-All, tá? Entrou aqui, ó, 1 kg quase, 2,340 kg. Vou abrir só mais um totozinho aqui, ó. Opa, 2,350 kg, é o que pede na etiqueta do equipamento, ó. Fluido refrigerante R410A, 2,350 kg. E para você que gostou desse conteúdo, deixa o seu like, não se inscreva de se inscrever no nosso canal. E para você que precisa de um orçamento para fazer obra na sua residência, no seu apartamento, no seu comércio, pode entrar em contato com a gente. Nossa empresa está à disposição para entregar o melhor serviço até você, consumidor. Sem falar que a gente vende o equipamento e faz a instalação, então você compra o nosso serviço no conforto de sua residência e a gente atende todo o Rio de Janeiro. E o número é 982240655 e segue na rede social que a gente mais utiliza lá no Instagram. Todo dia eu estou postando bastante conteúdo lá, é Refrimark Climatização. Muito obrigado e até o próximo vídeo.